Queria acrescentar também, Mila, a questão que no grupo, assim como a gente optou por cultura digital e não TICs, como o Cláudio disse, nós também optamos por tratar de telas digitais. No tema 2 a gente fala bastante disso, né? Porque o uso da tecnologia, a tecnologia, não se resume ao computador. E a sala de informática nos remete ao computador. Então é o computador da escola, é os computadores. Então a gente abriu um pouquinho e nós tratamos de telas digitais. Então o celular, os videogames, a televisão, tem um item chamado TV A Nossa Velha Conhecida, que hoje não é a mesma TV de 20 anos, né, atrás. Então há que se trabalhar também. Então eu reitero só o que a Mila disse. Vamos daqui para frente pensar em telas digitais, não só em computador. O celular faz de tudo hoje, né? As mídias estão convergindo, então é interessante a gente ir adaptando o discurso. Tá. Tem alguma pergunta aí, meninas? Sim, temos mais uma aqui, Priscila, que é da professora Débora Orlandini, que ela levanta um ponto que já está em discussão no grupo de estudos. É o seguinte: vemos que o uso da tecnologia de uma forma geral na escola acaba apenas por transferir os mesmos conteúdos da mesma forma como se faria com quadro e giz. Então ela pergunta como inserir as tecnologias na escola, mudando o paradigma de comunicação com os alunos. Como é o nome da professora? Débora Orlandini. Débora, eu acho que mais do que uma resposta que a gente possa te dar, eu acho que a gente podia convidá-la a participar do grupo justamente no tema 4 e no tema 3, quando a gente fala sobre essa diferença entre metodologia e tecnologia. Porque a gente também não quer dar respostas prontas, a gente tem opções, tem algumas práticas que a gente sabe que já testou em programas que a gente cuida, como o Educarrede, por exemplo, mas a ideia é que os educadores ali no grupo troquem as suas experiências e discutam, de fato, como inovar, como fazer diferença ao incorporar o uso desses ambientes, desses espaços e recursos todos para não fazer mais do mesmo. Você tem toda a razão de chamar atenção para isso. E a gente chama também lá no grupo de estudos. Vocês querem comentar alguma coisa, meninas? Não, eu acho que é bom a gente comentar, porque realmente isso é uma coisa que também a gente se depara e sabe que é um grande desafio. Por isso que eu gosto muito de uma frase do filósofo francês, o Michel Serres, quando esteve aqui no Brasil no programa do Roda Viva, acho que na década de 90, ele colocou a seguinte frase: as tecnologias não trazem novos desafios à educação. A educação já tem os seus próprios desafios. E você acabou de apontar um desafio que é muito importante, que é essa mudança do paradigma de comunicação. De um modelo em pirâmide, onde um emissor e muitos receptores, para um modelo de rede, onde todos os pontos são emissores e receptores de informação. Então você trouxe isso para a gente. E não é a tecnologia que vai mudar isso. O que vai mudar isso é o paradigma que esse professor tem. Né? É o papel que ele tem junto aos seus alunos, é como ele se vê naquele grupo. Então é a questão da função do professor. E isso vai depender da tecnologia. Se eu tenho um professor tradicional que acha que é ele que sabe, os alunos só têm que aprender, ele tem que falar e os alunos vão ter que escutar quietinhos, ele vai pegar o computador, um data show, um celular e vai fazer o quê? Uma linda mensagem multimídia e mandar para todo mundo só receber aquilo e em silêncio, por favor. Ele vai usar a tecnologia para continuar numa mesma metodologia. Então, acho que indo para o tema 4, principalmente, ali você vai ter bastante elemento, e a Sônia traz muito, porque a gente aborda os recursos, porque os recursos hoje são infinitos, né, Sônia? Tem uma série de recursos. Ouvindo essa colocação, da pergunta que chegou agora, eu lembrei do que eu vi no Twitter ontem. Ontem à tarde, um professor, o nome dele é André Dutra, ele está no grupo, e ele postou o seguinte, ele postou assim: estou no grupo de estudos e estou em várias redes. Será que com tanta rede eu não vou me perder? A gente não vai se perder? Eu até trouxe aqui porque eu não queria esquecer esse caso. E eu respondi para ele e falei: não, a gente vai se encontrar. E
Dessa conversa, ele acho que se sentiu acolhido, não se sentiu perdido também, né? Porque ele tuitou e a gente respondeu. Ele colocou assim, estou gostando do grupo de estudos, porque usa as mídias que os alunos mais pedem para usar nas aulas. Eu falei, essa é exatamente a ideia. Se nós sabemos, pela estatística, que o jovem passa grande parte do dia dele na internet, e dessa grande parte ele passa muito no Orkut, por que vamos abominar a ferramenta? Por que não o educador ir até lá e desbravar, e explorar aquela ferramenta e ver que potencialidades ela tem? E aí ele continuou numa outra rede, né, contando. Ele pôs assim, entrando no Orkut para estudar, o professor. É isso mesmo, não é piada, no Orkut também estudamos. Então é o André Dutra. Então foi interessante porque essa conversa minha com o André se deu numa rede chamada Twitter. Isso. Que é nova, que pode até assustar um pouco aí os educadores. Falando de uma outra rede chamada Orkut, que via de regra é abominada pelos educadores. E Sônia, aproveitando esse ponto que você já tocou nas redes, conta pra gente como que funciona o Caia na Rede, que é uma atividade comum a todos os temas do grupo de estudo. É um convite, Priscila, um convite que nós fizemos, assim, tem esse tom de brincadeira, para que o educador se jogue nas redes, que caia na rede. É uma metáfora, né? Espero que tenha sido bem aceita. O que é esse Twitter? O que eles fazem tanto no Orkut? É isso aqui, o André Dutra já caiu na rede. Ele está no Twitter conversando conosco. O André já caiu no Orkut, tanto que ele postou um tópico lá, ele criou uma discussão lá no Orkut, assim como outros estão lá também. O Orkut, que é a rede digital, a rede social mais acessada no Brasil ainda, onde os alunos estão. Isso, no mundo, o Brasil junto com a Índia são os 2 países que mais utilizam o Orkut. O André caiu na rede, ou seja, ele está tendo a possibilidade de vivenciar a ferramenta, porque o Orkut ele é uma ferramenta, é diferente da rede que se forma lá. A rede que se forma lá é uma rede de pessoas. E de pessoas que vão desenvolver atividades as mais diferentes. Então há comunidades para tudo ali no Orkut. E aí ele brinca, ele fala, isso mesmo, no Orkut também estudamos. Da mesma forma, nós estamos convidando os educadores, os participantes, enfim, para que participem do Facebook. Então nós escolhemos tudo redes. Tudo isso não cai na rede, que é um tutorial para o participante escolher como ele quer experimentar. Ele não precisa estar em todas também, né, Sônia? Não. As pessoas normalmente não estão em todas. Mas, por exemplo, conhecer o YouTube, que é uma outra rede muito falada, muito conversada. Que os vídeos que a gente usa no grupo estão lá, a gente nós tem temos, um canal lá, né? O grupo de estudos tem um canal no YouTube. E qualquer pessoa pode ter o seu também. Qualquer pessoa pode ter o seu. Então nós estamos pedindo para que o participante do grupo caia na rede YouTube. E ali ele vai desenvolver atividades que o grupo propõe, mas ele vai vivenciar e vai perceber que, como seus alunos, ele também pode desenvolver atividades ali. E com isso a gente vai desmistificando essa questão das redes e dando ao educador, ao participante, a oportunidade dele vivenciar. E aí ele vai poder resolver questões de privacidade, questões de segurança que surgirem ali na sua vivência. Então, cair na rede é esse. E temos uma rede que para nós é bastante particular, e querida, que é o Minha Terra. É uma rede educativa, hoje conta com 9.000, quase 10.000 participantes. Então nós convidamos o grupo de estudos a cair na rede Minha Terra também. Como já trabalhar com aluno e professor ao mesmo tempo, com algumas atividades, é uma proposta bem interessante, baseada nesse conceito de rede social. Vanessa tem perguntas pelo Twitter e eu queria lembrar vocês que esse vídeo, para quem não está assistindo ao vivo, avisem, vai estar disponível 2 horas depois, assim que encerrar o programa. Vamos lá, Vanessa? Vamos lá. Bom, na verdade, é uma pergunta do perfil que se chama Plugnap, que é do Núcleo de Amigos do Professor de Belo Horizonte. E vocês até já abordaram bastante essa inquietação.
E ele pergunta o seguinte: ensinar a cultura digital requer novas práticas e abordagens pedagógicas? E colocou como hashtag letramento digital. Ah, que bacana, Mila. Comenta pra nós sobre o letramento digital. A gente adora esse conceito. Eu acho que só assim, eu queria comentar um pouquinho um detalhe na fala dele, né? Não é ensinar a cultura digital. É verdade. Não é ensinar na cultura digital. Bem importante mesmo. Isso é diferente, porque a gente não está dizendo assim, não é apenas, eu não quero que entenda a cultura digital, não é para ele entender a cultura digital, é para ele vivenciar a cultura digital. Nós estamos na cultura digital, por isso não dá para ensinar a cultura digital, a gente tem que vivenciar a cultura digital. E quando a gente fala de vivenciar a cultura digital, a gente está falando de vivenciar essas redes, de vivenciar esse modo de ser do jovem de hoje, né? Então, tentar entender um pouco como que ele aprende hoje, né? Como que ele navega por todos esses ambientes e vai tecendo a sua aprendizagem. Não só entender isso, mas ajudá-lo nesse processo. Porque então parece que, bom, se eu só vou entender como que é isso, quer dizer que eles já estão aprendendo por si só, espontaneamente, autonomamente. Eu acho que não é isso. Os alunos têm uma grande autonomia? Tem, todo mundo tem, mas isso a gente vai desenvolvendo. Aprender a aprender hoje é uma necessidade, né? E não é uma necessidade só do jovem, é uma necessidade para todo mundo. Hoje a gente fala do conceito de lifelong learning, você vai aprender durante toda a vida. E essa é uma grande diferença. Se a gente vai pensar na escola de 50 anos atrás, numa faculdade, né, num curso superior, você se formava, você tinha uma grade de conteúdos que você tinha que dar conta, você aprendia aqueles conteúdos, estava certificado, vai para o mercado de trabalho e ok, trabalha 25 ou 30 anos e no final aposenta, ganha o relógio de ouro. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem uma flexibilidade muito grande, uma necessidade de trabalho colaborativo, de trabalho em equipe. E quando a gente está falando de educar na cultura digital, a gente está falando de educar esses jovens nesses processos. Então eles precisam vivenciar esses processos nos ambientes educativos deles, sejam os presenciais como os virtuais. Então, trabalhar colaborativamente, resolver problemas, desenvolver o letramento digital, né? Saber selecionar, saber pesquisar, que é um leitura do nosso tema 3. Tema 3. Né? Fala do letramento digital. Da cultura Quais digital. são as aprendizagens?